amigo, imagine que o seu pai, que mora sozinho lá no apartamento dele, imagine que ele arrume uma companheira e leve essa companheira para viver com ele lá no apartamento, que ele já tinha antes de conhecê-la. Agora, uma situação familiar difícil, imagine aí quase que uma tragédia familiar, o seu pai morre, vem a óbito. Você, como sucessor, pode exigir que a sua madrasta pague aluguel para continuar tendo o direito de habitar o imóvel e morar dentro do apartamento em que morava com o seu pai? Sim ou não? Fica comigo nesse vídeo. Nós vamos mergulhar nesse tema e trazer para você a resposta que o STJ dá para esse assunto. Faremos isso de uma forma descomplicada. Meu nome é Rodolfo Moura e este é o canal de Cabeça. Seja muito bem-vindo e vamos mergulhar agora. E olha só, neste vídeo vamos falar sobre direito das sucessões, especificamente mais nuclear quanto ao direito real de habitação. E o esteio legal de tudo isso está no artigo 1831 do Código Civil. Permitam que eu leia e depois a gente vai desenvolver o tema. Olha só, direito real de habitação, artigo 1831 do Código Civil de 2002. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Bom, e feita a leitura do artigo, vamos entender aqui como é que isso funciona na prática. Como é que é a aplicação do teor desse artigo numa situação concreta? Vamos lançar a mão aqui de um exemplo hipotético. Assim, o seu João e a dona Maria resolveram ir morar juntos, como marido e mulher, lá no apartamento do seu João, que estava em nome dele. Ocorre que o seu João vinha de um relacionamento anterior, onde ele teve 2 filhos. E a dona Maria também tinha um relacionamento anterior, onde ela teve uma filha. Bom, seu João e dona Maria foram morar juntos. Passado algum tempo, o seu João faleceu, foi a óbito. E a dona Maria continuou no imóvel, sem pagar aluguel aos herdeiros, filhos do seu João, porque é assim que diz o direito real de habitação. Está lá no artigo 1831 que acabamos de ler. Ela tem o direito de continuar no imóvel e ela não vai ter custos para isso. Os efeitos da continuidade dela é como se o marido falecido ainda fosse vivo. Ela não pagava aluguel quando morava junto com ele no imóvel. E vai continuar nessa condição, exercendo assim o seu direito real de habitação. Vamos esclarecer que o direito real de habitação ele é vitalício e ele é personalíssimo. Vitalício para a vida toda, mas personalíssimo quer dizer que ele só pode ser exercido com a presença do cônjuge sobrevivente. Ele tem que morar no mesmo endereço, no imóvel. Assim a dona Maria poderia e pôde continuar no imóvel com a filha que ela tinha do relacionamento anterior. Poderia, segundo o STJ, inclusive, estender esse direito de morar no imóvel até para uma pessoa dos relacionamentos de dona Maria, que tenha com ela proximidade, amizade, alguma coisa assim. E poderia morar junto no imóvel. O que a dona Maria não pode, em hipótese alguma, ao exercer o seu direito real de habitação, é cobrar aluguel de alguém que vai morar com ela. Não pode cobrar da filha dela, não pode cobrar da terceira pessoa que ela convide para morar com ela. Por quê? O direito real de habitação ele é vitalício e personalíssimo, mas ele tem limites. E esse limite está lá no artigo 1414 do Código Civil. Ela tem o direito, mas também não pode cobrar de outra pessoa que vai morar junto com ela. É um limite, é um teto estabelecido sobre o direito real de habitação. Então, os herdeiros, filhos do seu João, acionaram a dona Maria na justiça para cobrar dela o aluguel. Porque, afinal de contas, ela continuou morando no imóvel sem a presença do pai deles
e eles não estavam recebendo nada com isso. Eles queriam a parte deles, mesmo que fosse em forma de aluguel. O STJ deu razão à Dona Maria de não pagar o aluguel, exercendo assim o seu direito real de habitação, mencionado no artigo 1831 do Código Civil que lemos há pouco. Veja só, visto então que a Dona Maria, ao exercer o seu direito real de habitação, não é obrigada a pagar aluguel aos herdeiros, e é isso que consubstancia o direito real de habitação, é a desobrigação de pagar aluguel aos herdeiros necessários, e é um direito vitalício, personalíssimo, como vimos. Vamos entender como é que Dona Maria teve direito a isso tudo, se o artigo 1831, que já lemos aqui, ele fala em direito do cônjuge sobrevivente. Cônjuge é quem foi casado formalmente. Dona Maria, fizemos questão aqui de destacar, a situação dela com seu João era de companheira. Eles não foram casados formalmente. Como é que ela teve esse direito, como se fosse cônjuge? O que é que fundamenta isso? Bom, o que o artigo 1831 fala em benefício do cônjuge, isso também deve ser estendido à situação do companheiro ou companheira. E isso com base no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Lá, a união estável é reconhecida como entidade familiar. Então, a melhor interpretação que se pode fazer dela é a que garanta à companheira ou companheiro da união estável os mesmos direitos que garantiria o casamento ao cônjuge. E vamos lembrar aqui ainda que o direito real de habitação, ele representa um conjunto forte de garantias de outros postulados constitucionais. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, o direito fundamental à moradia, que está lá no artigo 6º da Constituição Federal. Uma outra pergunta aqui. Os herdeiros do seu João, eles podem forçar, ainda que judicialmente, a Dona Maria vender o imóvel no qual ela reside, exercendo direito real de habitação, vender esse imóvel para que seja partilhado entre ela e os herdeiros? Eles podem exercer esse direito de acesso à herança, obrigando a Dona Maria a vender o imóvel, sim ou não? Não, meus amigos, não. A Dona Maria não é e não pode ser obrigada a vender o imóvel para partilhar a herança com os filhos do seu João. Não pode ser obrigada, porque o direito real de habitação, uma de suas características é a vitaliciedade. Além de ser personalíssimo, ele é vitalício para a vida toda. Se ela fosse obrigada a vender o imóvel para partilhar a herança, o imóvel, o saldo da venda com os herdeiros, filhos do seu João, estaria então esvaziado o direito real de habitação, estaria descaracterizado, a sua vitaliciedade estaria mortalmente afetada. Isso não se admite uma afronta à lei federal, o Código Civil. Meus amigos, e para vocês que estiveram conosco até aqui, muito obrigado pela sua companhia, espero que goste do vídeo, que compreenda o assunto, que consolide esse conhecimento para que faça diferença na hora da sua prova, do seu exame, que faça diferença positiva na sua vida. Aproveite, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber notificação a cada vez que postarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus, em paz.